Atenção, atenção, Sereto News chegando com o noticiário do Corinthians, destaques, notícias, desfalques, dúvidas, novo contrato, tem o noticiário completo, o Corinthians que pega o São Paulo, agora é clássico, para quebrar o tabu, agora o buraco é mais embaixo, é o clássico contra o São Paulo no próximo domingo no Morumbi. Sereto News chegando, roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça a sua inscrição aqui no canal do Sereto, é de graça, você não paga nada, é só você apertar o botão aqui embaixo, inscreva-se no canal do Sereto, é isso aí, seja um youtuber espectador, o mais bem informado do mundo, deixe o seu like, é apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. Deixe o seu like, o seu joinha e a sua opinião, porque o seu comentário é muito importante. Eu quero saber a sua opinião, eu leio todos os comentários ao final do vídeo, os principais comentários, eu faço o canal do Sereto para você, tá? O noticiário completo do Corinthians para você, aqui no Sereto News, o time que vai pegar o São Paulo do próximo domingo no Morumbi, agora é clássico, agora o bicho vai pegar, notícias, destaques, desfalques, reforços, novidades, tudo para você, contrato renovado, hein? O gigante Carlos Miguel renovou o contrato, tem muita notícia para você aqui no canal do Sereto. Mas antes, um recado para você que está precisando de dinheiro e lembra que está com o dinheiro parado no FGTS. Então o pessoal da Mais Ágil agiliza tudo para você. Mais Ágil, liga lá para o pessoal da Mais Ágil, entra aí no QR Code, você liga para o pessoal da Mais Ágil, tá aí o número do WhatsApp, antecipa, o pessoal da Mais Ágil antecipa o seu FGTS agora mesmo, em menos de 24 horas, quebra um galho. É uma emergência, mas vai quebrar o galho para você, antecipando o seu FGTS, se você tiver precisando de um dinheiro. E também o Aposta Ganha é o patrocinador oficial do canal do Sereto. Olha só, tem um jogo muito legal nessa sexta-feira para você, que é da Copa da Inglaterra, Manchester City contra o Arsenal. Às 5 da tarde, jogo nessa sexta-feira pela Copa da Inglaterra. Muita emoção no duelo entre Manchester City e Arsenal pela Copa da Inglaterra, e você pode apostar nesse jogo aqui no Aposta Ganha, é só entrar com o meu QR Code, você já ganha logo de cara R$5 para você fazer a sua fezinha, e o melhor, cai direto no Pix, Aposta Ganha, aposte você também. Olha só, noticiário do Corinthians, eu quero começar com a notícia do Carlos Miguel, porque é uma notícia boa, né? Vamos começar com uma notícia boa. O gigante Carlos Miguel, que foi contratado pelo Corinthians em 2021 e fez a estreia pelo Corinthians e o ano passado. Eu tô falando gigante porque ele é gigante mesmo, né? Tem 2,4 metros de altura. Talvez seja o maior jogador em estatura, né, em altura do futebol brasileiro. Ele jogou apenas 2 vezes como titular do Corinthians, nos jogos contra o Atlético Mineiro e também como contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. É difícil o Cássio ficar fora, né? Mas o Corinthians já decidiu que o Carlos Miguel é o reserva imediato do Cássio, porque tem também o Matheus Donelli, mas o Matheus Donelli é o terceiro goleiro. O Corinthians que tinha também tinha contratado o Ivan, goleiro da Ponte Preta, que depois foi negociado com o Zenit, retornou e já foi negociado novamente com o Vasco. Então, os 3 goleiros do Corinthians hoje são o Cássio, que é o titular absoluto, o Carlos Miguel, que é o reserva, e o Matheus Donelli, que é o terceiro goleiro. O Carlos Miguel renovou o contrato até o final de 2025. Então, excelente notícia para o Corinthians.
É claro que o Cássio ainda vai ficar jogando por um bom tempo, né? Vai ficar jogando muito e tomara fique jogando ainda muitas vezes com a camisa do Corinthians, mas o Carlos Miguel já está sendo preparado para ser futuramente o goleiro titular da equipe do Corinthians, e quando ele jogou essas duas partidas contra o Atlético Mineiro e também contra o Atlético Paranaense, ele mostrou que tem qualidade além da estatura, e goleiro tem que ser alto, né, para botar respeito, para botar medo no adversário. Além da estatura, ele mostrou que tem muita qualidade e tem totais condições de ser o goleiro titular do Corinthians. Bom, essa é a boa notícia. A notícia complicada é que hoje saiu o resultado do exame médico do Maicon e também do Cantígio. E os dois jogadores estão fora do clássico contra o São Paulo no próximo domingo. E não só fora do clássico contra o São Paulo no próximo domingo. O Maicon teve uma lesão mais moderada. É a lesão de grau 1. Uma lesão muscular de grau 1. É a mais leve. Mas, mesmo assim, esse tipo de lesão, o jogador costuma ficar pelo menos de 2 a 3 semanas fora do time. Lembrando que o Maicon já teve um histórico, né? O ano passado ele ficou de fora do time, também por causa de uma contusão muscular, e agora fica de novo, logo no começo do campeonato. Já tinha ficado de fora do jogo contra a Internacional de Limeira, porque foi poupado, e agora jogou contra o Guarani, só 25 minutos, se eu não me engano, na partida contra o Guarani, sentiu a contusão, saiu imediatamente substituído, fez o exame médico, foi acusada a contusão mais leve, a contusão muscular de grau 1, mesmo assim deve ficar pelo menos 2 semanas, de 2 a 3 semanas longe do time do Corinthians. Já atrapalha bastante a preparação do Corinthians nessa disputa do Campeonato Paulista. O Maicon, que é considerado o titular absoluto, mas não consegue ter uma sequência de jogos. Já o Cantígio, que poderia ser o substituto do Maicon, também entrou na partida contra o Guarani, sentiu uma contusão mais grave. Também é uma contusão muscular, mas é uma contusão muscular de grau 2. E, normalmente, quem tem uma contusão muscular de grau 2 fica pelo menos 30 dias longe do time. De 30 a 40 dias longe do time. É claro que depende muito de cada jogador, né? E depende, é claro, do departamento médico do Corinthians, do departamento de fisiologia do Corinthians, da recuperação dos jogadores. Mas o Corinthians não falou, não deu previsão do retorno desses jogadores. Eu estou dizendo que normalmente isso acontece, então esse tipo de contusão do Cantígio, contusão muscular de grau 2, provavelmente ele deve ficar de 30 a 40 dias longe do time. Então o Corinthians tem um problema no seu meio de campo, mais precisamente na posição de volante. E por isso, para a partida, para o clássico contra o São Paulo, tem 2 possibilidades. A primeira, a entrada do Fausto Vera. O Fausto Vera, que sentiu uma contusão no tornozelo, ele já disse que praticamente não sente mais dores, já está treinando normalmente com o time do Corinthians, tem mais um treino nessa sexta-feira, tem treino nessa sexta e tem treino no sábado, né? Tem mais 2 treinos do Corinthians durante essa semana, antes do clássico do próximo domingo contra o São Paulo no Morumbi. Então, provavelmente, o Fausto Vera vai ser relacionado para o jogo e provavelmente ele deve ser escalado para ser o titular ali, como primeiro volante do Corinthians. A outra possibilidade é o Rony começar entre os titulares. O Rony, que já era uma figura descartada, já estava sendo colocado numa lista de dispensa do time do Corinthians, mas o Fernando Lázaro segurou a bronca do Rony, disse que com ele, Fernando Lázaro, o Rony será aproveitado, e tem sido aproveitado, e tem jogado muito bem. Na última partida, quando entrou contra o Guarani, ele deu a sustentação no meio de campo do Corinthians e o Rony pode aparecer como titular do Corinthians. Ao lado do Duqueiroz, né? O Duqueiroz provavelmente vai ser escalado mais uma vez, lembrando que o Duqueiroz, no meio do ano, ele vai para o Zenit porque ele foi envolvido na negociação com o Yuri Alberto. Então, o meio-campo do Corinthians vai ter novidades. Vai ser um novo meio de campo para a partida do Corinthians contra o São Paulo no Morumbi. O São Paulo que tenta quebrar, o Corinthians, né? O Corinthians que tenta quebrar o tabu de não vencer o São Paulo desde 2017, que o Corinthians não consegue vencer o São Paulo lá no Morumbi.
O Corinthians venceu o São Paulo a última vez em 2017 pelo Campeonato Paulista. O técnico do Corinthians ainda era o Fábio Carilli. E o Corinthians venceu pelo placar de 2-0, gols do Jô e também do Rodriguinho. De lá para cá, o Corinthians não consegue ganhar do São Paulo. Se eu não me engano, foram 7 vitórias do São Paulo e 4 empates. É isso mesmo. 11 jogos de lá para cá, desde a última vitória do Corinthians sobre o São Paulo, 7 vitórias do São Paulo no Morumbi e mais 4 empates. Sem contar, né, o agravante nessa história é que o Corinthians também não consegue ganhar fora de casa. O desempenho do Corinthians dentro de casa, ele é muito bom, isso desde o ano passado, aliás, desde que o Silvinho era o técnico do Corinthians. Isso não é uma novidade no comando do Fernando Lázaro, foi assim também com o técnico português e agora é assim com o Fernando Lázaro. No Campeonato Paulista, por exemplo, o Corinthians perdeu o jogo em Bragança Paulista, empatou contra a Inter em Limeira, os 2 jogos jogando muito mal fora de casa e jogou muito bem os 2 jogos em casa na Neoquímica Arena, vencendo o Água Santa pelo placar de 3-0 e vencendo a equipe do Guarani pelo placar de 2-1. Joga bem dentro de casa, ao lado da sua torcida. Joga muito mal fora de casa. Então, além de ter o tabu de não conseguir vencer fora de casa, o Corinthians ainda tem o tabu de não conseguir vencer no Morumbi. Tudo, mas vai acabar com isso. Dessa vez vai acabar com isso. O Corinthians vai conseguir a vitória sobre o São Paulo no Morumbi. Quero saber o que você acha. Você que escreve, participa conosco aqui no canal do Cereto, deixe a sua opinião, eu leio todos os comentários. Por exemplo, você que nos escreve, William Santana. Roger Guedes em 4 jogos marcou 3 gols. É isso mesmo. Se continuar nessa média, ele passa o Jô ainda no Paulista. Isso como o maior artilheiro da história da Neoquímica Arena. O Roger Guedes tem 18 gols, o Jô tem 30 gols com a camisa do Corinthians na Neoquímica Arena. O José Ulisses, para o Roger Guedes se tornar o maior artilheiro da Neoquímica Arena, precisa manter um ritmo pesado. No Paulistão é moleza. Quando o bicho pegar na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, é que ele tem que se provar. Verdade. O Anderson Barros, o Maicon é um ótimo jogador. Pena que parece ser de cristal. Tocou nele, é departamento médico na hora. Pois é, o Maicon não consegue uma sequência de jogos. É impressionante. O Amado Batista. Será que é aquele Amado Batista? Princesa, a dona da minha alegria. Eu acho que o Lázaro tem que escalar o Romero no começo do jogo, porque ele, além de atacar, ele também marca. Tá aí a opção do Romero aparecer como titular do time do Corinthians no clássico contra o São Paulo. Tem opção sim. O Maicon, urgente meu timão, precisa de um camisa 10, tipo o Oscar ou o Claudinho, que era nosso e não deram valor. Acho que até o Rodriguinho já ajuda. Salve para Santa Catarina, Blumenau. Alô, Blumenau, Santa Catarina, ligados no canal do Cereto. Muito obrigado pelo carinho da audiência. A audiência muito grande no canal do Cereto, graças a Deus. O próximo comentário, quem é que participa aqui? É o Edson Freitas. Precisamos reforçar o nosso time, porque jogar contra o Água Santa, Guarani e Inter de Limeira não serve como parâmetro. E isto sem contar com a derrota contra o Red Bull. O bicho vai pegar mesmo. E se perdermos para Palmeiras, Santos e São Paulo, aí a casa vai cair mesmo. E olha que isso é bem provável de acontecer, pois nosso elenco é muito fraco. Tá pessimista o Edson Freitas. O Aparecido. Cereto, o Corinthians poderia contratar o Guilherme Arana. Aí o lado esquerdo seria o melhor do Brasil. Aparecido San Daniel de Sorocaba. E eu aproveito para falar do natalício aqui. O Maicon e o Paulinho estão deixando a desejar. O Paulinho ainda tem um desconto porque se recupera de lesão. E o Maicon também se machucou agora natalício. É exatamente isso que ele está falando aí. Substituído por Rony. Tem muito volante ruim no time. Tem que mandar o Cantígio embora e trazer outro. E o Mosquito, Cereto, cadê? Tá machucado, só volta no segundo semestre. O Matheus Pereira tem chance de vir? Não mais. O Matheus Pereira já foi lá para os Emirados Árabes. Parabéns pelo canal, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Mais uma do Maicon? Tá na hora mesmo do nosso poderoso timão ganhar lá no Morumbi para tirar a zica de não ganhar fora. E se quiser ganhar mesmo dos Bambis, sempre freguês. O freguês chegou, avante timão do nosso coração.
Valeu, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E você, então, deixe o seu comentário. Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, porque eu leio todos os comentários. Faça a inscrição no canal do Cereto, aperte o botão aqui embaixo para você fazer a inscrição, tá? Tem muita gente nova chegando aqui no canal do Cereto e é muito legal o carinho da sua audiência. Deixe o seu like, é apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Então deixe o seu like e me segue nas redes sociais, @carloscereto no Instagram, @carloscereto no Twitter, @carlos.cereto no TikTok e carlos.cereto no Kawaii. É isso! E agora você sabe. Acabou a brincadeira! Continue no canal! Tchau!